Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 21. 431, 432, 433. Baque. Might Guy caiu no chão completamente exausto. O solo abaixo dele estava encharcado de suor. Tudo bem, Guy. Mirai jogou uma garrafa de água para ele. Vamos encerrar por hoje. Mirai, não consigo deixar de sentir inveja de você, disse Guy, olhando para ela com uma mistura de admiração e frustração. Estou dando tudo de mim, mas parece que você ainda está quilômetros à frente. Guy tinha uma boa atitude sobre isso, mas treinar com Mirai ao longo do tempo estava começando a desgastá-lo. O que ele lutou para conseguir, ela conseguiu com facilidade. Foi a primeira vez que ele duvidou das palavras de seu pai. Ele realmente conseguiria acompanhar gênios como ela? Cara, insistir em qualquer coisa vai trazer resultados, disse Mirai, tentando consolá-lo. E você está certo. Eu não vou desistir, disse Guy, coçando a parte de trás da cabeça. Além de treinar meu corpo sem parar, o que mais eu posso fazer? Ele suspirou, frustrado por ainda não ter dominado nem o jutsu mais básico. A propósito, Mirai, acho que você poderia se esforçar um pouco mais também. Você melhoraria ainda mais rápido. Eu conheço meus limites. Mirai balançou a cabeça. Essa intensidade de treinamento é o suficiente. Meu objetivo é manter o controle sobre minha força, então eu paro bem no limite. Forçar mais dia após dia só causaria danos duradouros. Enquanto pensava nisso, ele não conseguia deixar de se perguntar sobre a resiliência de Guy. De alguma forma, ele se esforçava ao máximo todos os dias e voltava tão forte no dia seguinte. Mesmo quando desmaiava de exaustão, ele voltava no dia seguinte, cheio de energia. Talvez isso fosse um talento em si. Uma pessoa normal já teria se esgotado há muito tempo. Ei, Mirai, Guy de repente se animou. Papai mencionou que quer te ensinar algo especial hoje, os 8 portões. Espera, o quê? Mirai foi pega de surpresa. Ele conhecia o poder da técnica dos 8 portões, era um as escondido. No mundo do shinobi, tais técnicas preciosas eram tipicamente passadas apenas para a família ou alunos. Ela se juntou a Guy para treinar para talvez vislumbrar isso através de seus treinos, mas ele nunca esperou que Might Dui realmente ensinasse isso a ela. Mesmo que o papai seja apenas um gênio, os 8 portões são um negócio sério. Você tem que prometer não subestimá-los, Guy disse rapidamente, notando a expressão de surpresa de Mirai. Apesar de seus anos de treinamento, seu pai ainda não o deixou aprender. Vocês dois são algo a mais. Mirai não conseguiu evitar sorrir. Percebendo a tristeza nos olhos de Guy, ele lhe deu um sorriso desafiador. Vamos, levante-se, vamos para outra rodada. 10 minutos depois, Guy sentou-se no chão, machucado e derrotado. Não, ainda não consigo te derrotar, Jin. Parabéns, anfitrião, por reivindicar a recompensa, mais um físico. Ignorando a notificação do sistema em sua mente, Mirai olhou para Guy, um pouco surpreso. Normalmente, ele se recuperava depois de cada luta, cheio de determinação para recuperar o atraso. Desta vez, ele parecia genuinamente abatido. Ele finalmente havia atingido seu ponto de ruptura? Naquele momento, Might Dui se aproximou deles. Vendo o estado do filho, ele franziu a testa. Cara, o que houve? A juventude não permite tamanho desespero. Guy olhou para cima, fazendo beicinho. Pai, você acha que eu realmente posso me tornar um grande ninja? Comparado com Mirai, eu sou totalmente inútil. Dui ficou momentaneamente perdido. Ele também tinha ficado impressionado com o talento de Mirai. Parado ao lado dele, qualquer garantia parecia vazia. Vendo o clima sombrio, Mirai suspirou e decidiu intervir. Cara, você sabe por que estou treinando com você? Por quê? Porque você também é um gênio. Guy e seu pai ficaram surpresos. Guy quase pensou que ele estava brincando, mas sua expressão séria dizia o contrário. Mirai, eu aprecio isso, mas não tente me fazer sentir melhor, disse Guy, dando um sorriso resignado. Eu sou o pior da nossa classe, não consigo nem fazer ninjutsu básico. Como eu sou um gênio? Não. Mirai deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos. Quem disse que talento é só sobre ninjutsu? Aos meus olhos, você é um em 1 milhão. Ao ver o olhar genuíno em seus olhos, pai e filho sentiram uma ponta de dúvida. Guy poderia realmente ser um gênio, só que, de um tipo diferente? Treinando com você, eu vim a ver esse talento em primeira mão. Mirai continuou, sua voz firme. Ninguém mais pode igualar sua dedicação. Você é o que eu chamaria de um gênio do trabalho duro. De todos os ninjas que conheci, ninguém trabalha tão duro quanto você. Você tem meu respeito. As palavras de Mirai deixaram Guy e Dui sem palavras. Trabalhador, gênio? O ângulo era tão incomum que de alguma forma pareceu convincente. Dui foi o primeiro a se recuperar. Ele bateu uma mão firme no ombro de Guy. Você ouviu isso, Guy? Você tem o respeito de Mirai. A voz de Dui ficou mais apaixonada. Ele é o maior gênio da vila, e ele vê grandeza em você. Você é um gênio do trabalho duro. Guy olhou de volta para Mirai, atordoado. Mirai, você realmente acha isso? Absolutamente. A voz de Mirai estava séria. Se você continuar assim, um dia você vai surpreender a todos. Obrigado, obrigado. A voz de Guy falhou. Pai, cara. Pai e filho se abraçaram fortemente, lágrimas escorrendo pelos rostos. Por tanto tempo, Guy ansiava por validação de alguém que não fosse seu pai. E agora ele a tinha de um dos jovens talentos mais brilhantes da vila. Agora retribua essa confiança, disse Dui, sua voz cheia de orgulho.
Fique mais forte, Gai. Nunca desista. Não vou. Esta é a minha juventude. Observando os dois chorando e comemorando juntos, Mirai se afastou dando espaço a eles. Este era o momento deles, e ele não queria se intrometer. Um tempo depois, Dui se aproximou dele com os olhos cheios de gratidão. Mirai, obrigada. Você tirou um peso dos ombros de Gai. Sem suas palavras, ele poderia ter desistido. Você pode ter salvado o futuro dele. Eu só disse a verdade, Mirai disse suavemente. Ele quis dizer cada palavra. Afinal, Gai se tornaria uma lenda por direito próprio, alguém capaz de abalar o mundo. Se isso não o tornasse um gênio, o que o faria? Capítulo 22. Enquanto Gai corria energicamente, rugindo de excitação, Dui se virou para olhar seriamente para Mirai. Mirai, você tem muito potencial, então decidi lhe ensinar a técnica secreta, os 8 portões. Antes que Mirai pudesse responder, Dui continuou. Embora eu seja apenas um ninja de baixa patente, os 8 portões são um taijutsu incrivelmente poderoso. Vou lhe dar uma demonstração agora mesmo. Dui, preocupado que Mirai pudesse subestimar os 8 portões por causa de sua posição, decidiu mostrar seu poder em primeira mão. Observe atentamente Mirai. Primeiro portão, portão da abertura. Aberto. Com um grito baixo, Mirai pôde sentir o chakra de Dui surgindo descontroladamente dentro dele. A pele de Dui ficou vermelha. Segundo portão, portão da cura. Abra. Terceiro portão, portão da vida. Abra-se. Ao abrir o terceiro portão, o corpo de Dui ficou vermelho, emitindo uma aura verde. Quarto portão, portão da dor. Abra. Quinto portão, portão do limite. Aberto. Sexto portão, portão da visão. Aberto. Quando Dui abriu o sexto portão, veias saltaram por sua pele, e ele parecia quase um camarão fervendo. A aura feroz que irradiava dele enviou um arrepio por Mirai. Era como se uma fera selvagem estivesse diante dele, pronta para atacar a qualquer momento. Enquanto Mirai observava a transformação de Dui, Dui cerrou os punhos e soltou outro grito. Sétimo portão, portão da maravilha. Abra. Uma onda de chakra várias vezes mais intensa explodiu de Dui, e a aura verde ao redor dele se transformou em vapor azul. Mirai involuntariamente deu alguns passos para trás, finalmente se sentindo um pouco mais segura àquela distância. Incrível! Estes são os 8 portões, Mirai murmurou, impressionada. Apesar de sua baixa patente, o chakra de Dui havia subido a um nível assustador. Mas mais surpreendente do que seu chakra era sua transformação física. Mirai ativou seu Sharingan instintivamente, mas ele mal conseguia acompanhar. Em um instante, Dui apareceu bem na frente dele, movendo-se mais rápido do que Mirai conseguia rastrear. Bufão, bufão. Estes são os 8 portões, disse Dui, ofegante. Até eu poderia ganhar 10 vezes o poder dos 5 Kage se eu abrisse o 8º portão. Mas, abrir o portão da morte final significa, bem morte. Então não posso demonstrar isso para você. À medida que o vapor azul de Dui gradualmente desaparecia, ele afundou no chão. Mirai, lembre-se de que embora os 8 portões possam lhe dar uma força imensa em um curto período, eles também cobram um preço alto do corpo. Tenha isso em mente. Mirai assentiu solenemente ao conselho de Dui. Ele ficou impressionado com o poder dos 8 portões quando leu sobre eles no mangá, mas vê-los de perto o encheu de excitação. Uma técnica tão absurda para aumentar a força de alguém. Era quase injusto. Depois de compartilhar alguns insights pessoais sobre o uso dos 8 portões, Dui começou a ensinar Mirai Zero. O treinamento em si não era complicado, baseando-se principalmente no condicionamento físico. E então, no final de apenas uma tarde, Mirai já conseguia abrir o 5º portão. Dui só conseguia olhar fixamente, incrédulo. De onde veio esse monstro? Tarde da noite. No complexo Uchiha, Mirai terminou sua última mordida de carne grelhada com um sorriso satisfeito. Embora ele só pudesse abrir para o 5º portão, ele já era um trunfo poderoso. Além disso, seu sistema de pilhagem poderia acumular pontos de atributo, então abrir os portões restantes era apenas uma questão de tempo. E a melhor parte. Dui lhe ensinou a técnica de bom grado, o que significava que ele poderia usá-la em batalha sem levantar suspeitas. O tempo voou. Um mês se passou, durante o qual Mirai não aceitou nenhuma missão. Ele precisava de tempo para se ajustar ao seu poder que crescia rapidamente, e os bandidos da montanha tinham se acalmado de qualquer forma, então não havia muito trabalho disponível. Mesmo assim, as recompensas diárias do treino aumentaram sua força consideravelmente. Seu maior progresso foi com seus olhos. Agora, ele havia evoluído seu Sharingan para o 3 Tomoe. Status. Ao seu comando suave, um painel azul translúcido apareceu diante dele. Nome, Uchiha Mirai. Físico, 117. Força mental, 102. Chakra, 68. Kekkei Genkai, Sharingan, Ninjutsu. Outro. Ao ver os números, Mirai sorriu. Quando seu poder mental chegou a 100, seu Sharingan evoluiu perfeitamente de 2 Tomoe para 3 Tomoe. Ao contrário de outros Uchiha, ele não precisou de um gatilho emocional, a evolução aconteceu naturalmente. Essa percepção o encheu de esperança. Se seu poder mental crescesse forte o suficiente, talvez seu Sharingan pudesse evoluir para o Mangekyo sem nenhum trauma. O pensamento do Mangekyo Sharingan, com seus poderes incríveis e misteriosos, causou-lhe arrepios. Afinal, que fã de Naruto não fica animado com o Mangekyo Sharingan? Na manhã seguinte, Mirai saiu do complexo como qualquer outro dia, planejando tomar café da manhã e ir para o treinamento. Mas o murmúrio alto de pessoas ao redor o fez franzir a testa. Você ouviu?
O terceiro Kazekage de Tsunagakure desapareceu. De jeito nenhum. Isso é um Kage e um ninja tão forte quanto o Hokage. Como alguém assim pode simplesmente desaparecer? É verdade. A notícia está se espalhando por todo lugar. Até Komogakure tentou atacar Tsunagakure furtivamente, mas eles foram repelidos. Uau, parece que o mundo shinobi está prestes a entrar em turbulência novamente. Ouvindo a conversa enquanto comia, Mirai começou a juntar as peças da situação. O terceiro Kazekage estava desaparecido e parecia que a Terceira Guerra Mundial Ninja estava prestes a começar. Capítulo 23. Quando Mirai soube que o terceiro Kazekage havia desaparecido, ele sentiu um arrepio de excitação. Na história original, foi Sazori quem transformou o Kazekage em um boneco humano e então desertou da vila. Tsunagakure ficou completamente no escuro sobre isso. Após frustrar um ataque surpresa de Komogakure, Tsunagakure usou o desaparecimento do Kazekage como desculpa para declarar guerra a Konoha. Assim, a Terceira Guerra Mundial Shinobi começou. No passado, Mirai teria evitado a guerra a todo custo. Afinal, o campo de batalha era um lugar de perigo constante. Um passo em falso, e você estaria morto. Mas agora sua perspectiva era totalmente diferente. Com seu sistema de pilhagem, a Terceira Guerra Mundial Shinobi era exatamente o tipo de ambiente que ele precisava, um lugar cheio de inimigos. Maduro para ele ficar mais forte a cada morte. Quando seu poder alcançasse um certo nível, ele finalmente poderia resolver as coisas com a facção do Hokage. O clã Uchiha surgiria tornando-se a nova elite do mundo shinobi, sob seu comando. Aldeia Tsunagakure, escritório do Kazekage. Uma mulher idosa com cabelos curtos e prateados estava com as mãos atrás das costas, olhando pela janela com uma expressão endurecida. Irmã, você realmente vai declarar guerra a Konoha? Perguntou o velho atrás dela, com suas sobrancelhas brancas caídas de preocupação. Eu guardei esse rancor por muito tempo, Ebis, Tio respondeu, seus olhos brilhando com vingança. Esta pode ser minha única chance de vingar meu filho e minha nora. Konoha não é nem de longe tão poderosa quanto já foi. Se pudéssemos derrotar Komogakure, o que há para temer? Os lábios de Ebis se apertaram. Mas, Presa Branca já está morto. HMPH. Morta ou não, Konoha ainda vai pagar, Tio zombou friamente. Após a morte do filho e da nora, Sazori se tornou distante, estranho. Agora, ele até matou os guardas da vila e escapou, se tornando um ninja desonesto. Tudo isso graças a Konoha. De uma forma ou de outra, ela os faria pagar. Mas, guarde isso, ela o interrompeu com um aceno desdenhoso. É isso que o Dain quer também. Após repelir Komogakure, o olhar do Dain do Vento se voltou para as terras férteis do País do Fogo. Se eles derrotassem Konoha, as recompensas para a Terra do Vento seriam imensas. Então, com o apoio do Dain e um generoso adiantamento de fundos, Tio não sentiu necessidade de mais hesitação. Vendo que ela havia invocado o nome do Dain, Ebis desistiu, saindo silenciosamente do quarto. Quando ele se foi, Tio respirou fundo. Desta vez, ela garantiria que Konoha sofresse a mesma dor que ela. Vila de Konoha, escritório do Hokage. Seguindo Anbu, Uchiha Mirai entrou no escritório do Hokage. No momento em que entrou, ele viu vários rostos familiares. Namikaze Minato, Uchiha Obito, Nohara Rin, Atake Kakashi, Ishinku, Sarutobi Azuma e Ikurenai. Certo, agora que todos estão aqui, disse Hiruzen, dando uma tragada em seu cachimbo, tivemos conflitos crescentes nas fronteiras. Os shinobi da areia têm estado especialmente ativos. Precisamos transportar suprimentos para as linhas de frente e reforçar nossas tropas. Mako Minato, estou atribuindo essa tarefa a vocês dois. Sim. Minato e Mako responderam em uníssono. Hiruzen entregou-lhes pergaminhos de missão e então voltou seu olhar para Mirai. Mirai, essa missão será perigosa. Considerando que você é do clã Uchiha, se preferir não ir, posso designá-la para a força policial. Mirai soltou um sorriso frio em sua mente. Velho. Então, você ainda não confia em mim, não é? Lorde Terceiro, não tenho intenção de recuar. O campo de batalha não me assusta, ele respondeu firmemente. Que piada. Ele estava contando com as linhas de frente para rapidamente construir seu poder. Se ele ficasse para trás na força policial, seu crescimento seria atrofiado. Bom, então vou deixar isso com todos vocês. Hiruzen deu a eles um sorriso caloroso e acenou. Preparem-se. Vocês partem amanhã. Sim. Depois que todos foram embora, o membro da Anbu surgiu das sombras. Bem? Hiruzen perguntou. Lorde Hokage, com base em minhas leituras sensoriais, o chakra e o estado mental de Uchiha Mirai não mostraram flutuações. Ele quis dizer cada palavra. Bom ouvir isso. Hiruzen assentiu, satisfeito. Parecia que seus instintos estavam corretos. Uchiha Mirai era um peão leal. Na manhã seguinte, portão da aldeia. Ohio. Mirai caminhou até o portão, cumprimentando os outros com um aceno preguiçoso. Ei você, por que está tão atrasado? Estávamos todos esperando por você. Obito retrucou. Mirai inclinou a cabeça, fingindo inocência. Estou atrasado? Obito gaguejou. Bem não, mas todos nós estamos aqui há algum tempo. Ainda nem passou da hora da reunião, sabia? Ainda assim você? Diga mais uma palavra e eu mato você. Obito imediatamente sentiu um arrepio na espinha, uma pressão sufocante que deixou todo seu corpo tenso. Mirai, deixe-me pedir desculpas por Obito. Minato interveio, oferecendo a Mirai um sorriso calmante. Você realmente queria me matar. Obito murmurou, finalmente recuperando o fôlego. Mirai deu de ombros. Só uma brincadeira. Quem diria que você se assustaria tão facilmente? Droga.
Obito cerrou os punhos, vermelho de vergonha. Ser abalado por Mirai desse jeito, especialmente na frente de Rin, era humilhante. Ambos eram shinobi, como a aura de Mirai podia ser tão intensa. Kakashi também parecia impressionado. A presença de Mirai agora há pouco não parecia a de uma recém-formada da academia. Enquanto isso, Kurenai e Azuma trocaram olhares de cumplicidade. Azuma, em particular, sentiu uma pontada de simpatia. Houve um tempo em que ele tinha sido igualmente superado por Mirai. Se eles não estivessem indo para a linha de frente, ele teria compartilhado alegremente algumas dicas de sobrevivência com Obito. Capítulo 24. Um esquadrão de 6 estava escoltando o comboio em direção à fronteira. Assim que eles deixaram o raio de 30 milhas da vila, todos ficaram extremamente cautelosos. Embora ainda estivessem dentro da Terra do Fogo, o mundo do shinobi havia se tornado cada vez mais caótico. Encontros com shinobi Oshis eram prováveis, mesmo em solo natal. Ao anoitecer, eles tinham viajado apenas cerca de 1/5 da distância até seu destino. Levaria pelo menos 5 dias para chegar. Depois de montar acampamento, Mirai habilmente começou a colocar armadilhas ao redor do perímetro, com Azuma e Kurenai auxiliando. Sob a orientação de Mirai, ambos aprimoraram consideravelmente suas habilidades básicas de shinobi. Vendo o grupo trabalhando duro, Minato não pôde deixar de sorrir com admiração. Mirai parece um shinobi incrível. Apesar de fazerem parte do mesmo clã Uchiha, Mirai e Obito eram mundos diferentes. Sim, Mirai realmente torna as coisas mais fáceis, disse Shinku pensativo. O progresso que Kurenai e Azuma fizeram é em grande parte graças à influência de Mirai. Sem ele, ensinar um Azuma rebelde e a Kurenai teimosa poderia ter sido um grande desafio. Se possível, gostaria que Mirai passasse algum tempo com Kakashi, sugeriu Minato. Shinku assentiu. Sem problemas. Minato sorriu calorosamente em resposta. Quando ele liderava Anbu, Kakashi era seu subordinado. Mas desde a morte de Sakuma Taki, Kakashi se retraiu para dentro de si mesmo. Foi por isso que Minato solicitou especificamente ao terceiro Hokage que colocasse Kakashi com companheiros de equipe como Obito e Rin, esperando que eles o ajudassem a se abrir novamente. No entanto, quanto mais ele observava, mais Minato via que Mirai poderia ajudar também. Enquanto os dois conversavam, Mirai e os outros terminaram de montar as armadilhas e retornaram ao acampamento. Minato imediatamente se aproximou dele. Permita-me me apresentar. Minato Namikaze Jonin de Konogakakure. Mirai olhou para Minato, um lampejo de realização cruzando seu rosto. Uchiha Mirai. Ele estava pensando em como abordar Minato pessoalmente, mas não esperava que o renomado shinobi se apresentasse primeiro. Mirai, ouvi dizer que você derrotou Kakashi e até mesmo desviou seu Chidori sozinha, comentou Minato em seu tom calmo e revigorante. Muito impressionante. Quando eu tinha sua idade, eu não estava nem perto do seu nível. Chidori é poderoso, Mirai respondeu calmamente. A velocidade de Kakashi estava um pouco aquém, o que me permitiu contra-atacar. Você gostaria de aprender Chidori? Minato perguntou de repente. Eu poderia te ensinar. Como Minato havia orientado Kakashi na criação do Chidori, ele não viu problema em compartilhá-lo com Mirai. Mirai levantou uma sobrancelha. Qual é o truque? Não muito, Minato respondeu com um leve sorriso. Só que você ajude Kakashi a se abrir quando tiver a chance. Você sabe como ele tem estado, e isso não está ajudando no crescimento dele. A expressão de Mirai permaneceu impassível. Chidori, eu passo. Hein? Minato ficou surpreso. Chidori era um jutsu de rank A, altamente cobiçado entre os shinobi. Mesmo em clãs poderosos, tais técnicas eram poucas e distantes entre si. Mirai, o Chidori tem grande poder destrutivo, especialmente quando combinado com seu Sharingan. Minato começou a explicar, pensando que talvez Mirai não entendesse seu valor. Mas antes que ele pudesse terminar, Mirai o interrompeu. Não é que eu ache o Chidori fraco. Eu simplesmente não preciso dele. Com isso, Mirai formou uma série de selos de mão. Em um instante, o som de chiurear de Chidori encheu o ar. Eu já domino isso, disse Mirai calmamente, deixando a técnica se dissipar enquanto relaxava a mão. Todos, incluindo Minato, Kakashi e Obito, ficaram em silêncio, atônitos. Embora o jutsu tivesse aparecido apenas por um momento, não havia como confundir. Era Chidori. Espera, esse não é seu jutsu, Kakashi. Obito deixou escapar em descrença. Mirai, quando você roubou a técnica de Kakashi? O próprio Kakashi ainda estava processando o que tinha visto. Ele só tinha demonstrado o Chidori uma vez durante a luta anterior. Mirai poderia realmente ter aprendido um jutsu tão complexo com apenas uma demonstração? Isso seria mais do que impressionante, era quase assustador. Jinroku e Minato também trocaram olhares de espanto. Chidori estava longe de ser uma técnica básica. Dominá-la exigia controle avançado sobre a transformação da forma do chakra e a transformação da natureza, habilidades que até mesmo o experiente Jonin achava desafiadoras. E no entanto, ali estava Mirai, fazendo isso casualmente como se não fosse nada. Kurenai e Azuma, que tinham pouco conhecimento da complexidade de Chidori, simplesmente assistiram com expressões confusas, imaginando por que todos pareciam tão chocados. Ei, responda-me, Obito exigiu, ainda incrédulo enquanto encarava Mirai. Calma, Obito, Minato disse severamente antes de se virar para Mirai. Mirai, você se importa em explicar? Há pouco mais de um mês, Kakashi usou Chidori contra mim em uma luta. Ei, pare de fugir da pergunta. Obito interrompeu, acenando com a mão em frustração.
Estamos perguntando como você aprendeu o jutsu de Kakashi. Mirai soltou um leve sorriso irônico, então apontou para os próprios olhos, fixando Obito em um olhar de aço. Obito, duvido que você entenda o verdadeiro poder do Sharingan, não é? A voz de Mirai era fria, quase zombeteira. Diante desses olhos, nenhum jutsu permanece em segredo. Enquanto ele falava, os olhos de Mirai ficaram de um vermelho profundo, o Tomoe em seu Sharingan girando lentamente. Vendo aqueles olhos, Obito caiu para trás, com uma expressão de choque e espanto no rosto enquanto gaguejava. Vê, você está brincando. É esse som. Sharingan de 3 Tomoe? Capítulo 25. O rosto de Obito estava cheio de descrença enquanto ele olhava para o Sharingan escarlate diante dele, cada olho brilhando com os 3 Tomoe. Como membro do clã Uchiha, ele sabia muito bem o que aqueles olhos representavam. 3 Tomoe. A forma definitiva do Sharingan. Todo Uchiha com o Sharingan de 3 Tomoe era considerado uma elite do clã, no mínimo um shinobi de nível Jonin. Em um cenário 1 contra 1, poucos poderiam enfrentar um Uchiha possuindo tal poder. Na verdade, o potencial total da Kekkei Genkai do clã Uchiha só brilhou verdadeiramente quando o Sharingan evoluiu para 3 Tomoe. No entanto, atingir essa forma foi um feito incrível, quase impossível para a maioria dos membros do clã. Muitos lutaram até mesmo para despertar seu Sharingan, muito menos avançá-lo para esse nível. De acordo com o que Obito sabia, havia apenas um punhado de Uchiha que atualmente empunhavam o Sharingan de 3 Tomoe. E ainda assim, seu colega, Uchiha Mirai, havia alcançado esse objetivo. Enquanto ele nem sequer havia desbloqueado seu Sharingan, uma profunda sensação de impotência agitou-se dentro de Obito. Pela primeira vez, sua confiança habitual pareceu abalada. Sharingan de 3 Tomoe. Não acredito. Mirai, você? Yui Shinku e Namikaze Minato ficaram igualmente atordoados, olhando para Uchiha Mirai com admiração. Eles sabiam há muito tempo que Mirai era um gênio raro, mas vê-lo pessoalmente ainda os deixava sem fôlego. Obito, eu realmente preciso explicar isso mais alguma coisa? Mirai perguntou friamente, olhando para Obito que havia caído no chão. Não, isso não será necessário. Minato conseguiu recuperar a compostura, seu sorriso caloroso de sempre retornando quando ele entrou, oferecendo a Obito um momento para se recuperar. Assim como Mirai havia sugerido, um Sharingan de 3 Tomoe poderia perceber o fluxo de chakra de ninjutsu, quebrar genjutsu e replicar qualquer taijutsu ou ninjutsu não Kekkei Genkai. O Chidori, com sua natureza complexa e transformações de forma, não seria problema para tal Sharingan. Mirai, você está mais incrível do que nunca, Kurenai exclamou. Ela pode não entender completamente o que o Sharingan de 3 Tomoe implicava, mas as reações de seu pai e Minato lhe disseram muito. Você ainda vai cozinhar para mim às vezes? Perguntou Kurenai, parecendo um pouco apreensiva. Com Mirai avançando tão rapidamente, ela sentiu a distância crescente entre eles. Ela temia que um dia ele pudesse desaparecer completamente do seu mundo. Não se preocupe. Mirai riu, dando tapinhas na cabeça. Eu ainda vou fazer macarrão para você. Promete? Os olhos de Kurenai se iluminaram enquanto ela sentia firmemente. É um acordo. Perto dali, Atake Kakashi observou Mirai, uma determinação renovada brilhando em seus olhos. Pela primeira vez, ele sentiu uma sensação avassaladora de pressão de alguém de sua idade. Ele precisaria treinar ainda mais duro. Caso contrário, o jovem gênio de Konoha pode acabar sendo apenas uma piada. Minato percebeu a mudança de expressão de Kakashi e sorriu. Mirai, talvez você possa ajudar Kakashi um pouco. Tenho certeza de que você seria capaz de tirá-lo de sua concha. Não sou exatamente uma ótima professora, Mirai respondeu, franzindo a testa. Mas estou aberta a fazer um acordo. A boca de Minato se contraiu quando ele notou a mudança abrupta de comportamento de Mirai. Não é de se espantar que Obito frequentemente ficasse irritado perto dele, Mirai tinha um talento especial para apertar botões. Bom, a explosão de uma bomba de papel ecoou pelo campo enquanto Mirai abria os olhos de repente, desaparecendo de onde estava. Num piscar de olhos, gritos ecoaram, seguidos por uma voz familiar na cabeça de Mirai. Jin, parabéns anfitrião. Chakra mais 1. Jin, força mental mais 1. Jin, estilo do vento, esfera de vácuo aprendida. Mirai deslizou sua lâmina de volta para a bainha enquanto olhava para os 3 genin de Sunagakure derrotados. Apenas 3 mortes e ele já havia recebido 3 recompensas. Campos de batalha como este foram feitos para ele. Com seu Sharingan de 3 Tomoe, genin ou chunin medianos não tinham chance. E no campo de batalha, 9 em cada 10 oponentes eram apenas isso. Contanto que ele evitasse qualquer oponente de nível Kage ou emboscadas, ele se sentia relativamente seguro, mesmo com os 8 portões como seu trunfo. Mirai, você pode ir mais devagar da próxima vez? Dê uma chance ao resto de nós, resmungou Azuma, frustrado ao descobrir que Mirai já havia derrotado o inimigo. Guerra não é um jogo, Mirai respondeu calma e imperturbável. Azuma, limpe o campo de batalha. Ele se virou para sair, seu tom firme. Cada morte o deixava mais perto de seu objetivo, não havia como ele deixar outra pessoa reivindicar suas oportunidades. HMPH. Azuma bufou, mas ainda assim obedeceu, começando a limpar os caídos. A crueldade de Mirai se tornou bem conhecida. Ele não deixou sobreviventes em seu rastro. Com o tempo, até Azuma aprendeu a ficar longe dele. 5 dias se passaram rapidamente, marcados por múltiplos encontros com inimigos. Cada escaramuça era contra times de Sunagakure, a maioria times de genin e chunin destinados ao reconhecimento.
Não havia necessidade de Minato ou Shinku intervirem, Mirai e Kakashi lidaram com eles com facilidade. Chegando à base avançada, a equipe de Mirai entregou seus suprimentos para Nara Shikaku. Eles permaneceriam estacionados na frente, encarregados de eliminar os batedores de Sunagakure que cruzassem as fronteiras da Terra do Fogo. Assim que as acomodações foram resolvidas, Mirai rapidamente arrastou Minato para o campo de treinamento. Mirai concordou com o pedido de Minato para ajudar Kakashi. Em troca, Minato lutaria com ele diariamente. Você certamente está ansiosa, Mirai. Minato sorriu ironicamente ao notar a impaciência de Mirai. Eles tinham acabado de completar uma longa jornada. Certamente ele poderia descansar um pouco antes de mergulhar no treinamento? Chega de enrolação, Mirai respondeu friamente. Não podemos lutar durante a missão, mas agora é hora de você cumprir sua promessa. Aos olhos de Mirai, Minato era um tesouro. Ele não podia esperar nem mais um momento. Vendo a determinação de Mirai, Minato abandonou seu comportamento casual e assumiu um olhar sério. Muito bem, Mirai, mas não se contenha. Ele também queria ver o quão forte esse prodígio sem precedentes realmente era. Capítulo 26. Observando Minato, Mirai sentiu uma onda de excitação. Ter a chance de lutar com alguém do calibre dele não era uma oportunidade que qualquer um poderia ter. Sem mencionar, com seu sistema de pilhagem, quem sabia que recompensas inesperadas ele poderia ganhar? Estilo do vento, lâmina de vento. Mirai formou uma série de selos de mão e lançou várias lâminas de vento afiadas em direção a Minato. Ele escolheu não usar a especialidade do clã Uchiha, estilo fogo, já que a velocidade de Minato provavelmente o tornaria ineficaz. As chamas poderiam apenas obscurecer sua própria visão, o que faria mais mal do que bem. Enquanto as lâminas de vento disparavam em sua direção, a figura de Minato tremeluziu e desapareceu de vista. No instante seguinte, uma kunai especial já estava voando em direção ao pescoço de Mirai. Ruído. O som nítido de metal colidindo ecoou quando Mirai sacou a espada longa da cintura, interceptando o ataque de Minato. Seu Sharingan com seus 3 Tomoe começou a girar rapidamente. Os dois se chocaram em uma velocidade incrível. Minato era extraordinariamente rápido, mas o Sharingan de Mirai permitiu que ele acompanhasse, bloqueando cada um dos golpes de Minato com precisão. Então essa é a força de um shinobi de nível Kage? Sentindo uma pressão que não sentia há muito tempo, Mirai intensificou seu foco, seu Sharingan de 3 Tomoe girando mais rápido. Genjutsu. As palavras mal saíram de sua boca quando a figura de Minato desapareceu mais uma vez. Vendo Minato reagir em um instante, Mirai não conseguiu evitar resmungar. O genjutsu do Sharingan deveria ser instantâneo. Ele havia preparado isso com tanto cuidado, mas Minato havia se esquivado com facilidade. Bem, esse é o flash amarelo para você, o homem mais rápido de Konoha. Sem que Mirai soubesse, o próprio Minato estava igualmente atordoado. Ele havia se preparado mentalmente para essa disputa, mas as habilidades de Mirai ainda o chocavam. A destreza do garoto superava a da maioria dos Jonin, especialmente sua esgrima. Era magistral. Nada do que você esperaria de alguém que se formou na academia há menos de um ano. Junto com a precisão do Sharingan de 3 Tomoe. Força incrível. E ele não tinha nem 13 anos ainda. Um garoto de 12 anos com força superior à de um Jonin típico. O mundo shinobi inteiro ficaria chocado se soubesse. Minato sempre foi chamado de prodígio, mas agora ele estava se sentindo um pouco inferior. Ei. Perder o foco em uma luta não é um bom hábito. Com um sorriso malicioso, Mirai lançou um ataque total contra Minato. Ele estava genuinamente emocionado. Desde que adquiriu seu sistema, ele não lutava com toda sua força assim. Ele podia sentir, seu poder oculto estava finalmente começando a responder sem esforço. Chidori. O corpo de Mirai estalava enquanto ele avançava em direção a Minato como um raio azul. Voa. Espera aí. Minato riu enquanto observava as árvores desabarem com a técnica de Mirai. Mirai, estamos apenas treinando, não precisa levar isso a sério. Não é como se eu pudesse realmente te machucar, Mirai murmurou, suspirando enquanto abaixava sua postura. Sem abrir os 8 portões, ele sabia que sua velocidade não poderia representar uma grande ameaça para Minato. Pelo contrário, se Minato fosse com tudo, ele provavelmente seria derrotado em instantes. Não é de se espantar que mais tarde ele tenha ganhado o apelido de Flecha Amarelo, com uma reputação tão assustadora que os inimigos abandonavam as missões ao vê-lo. Jin. Parabéns, anfitrião, por adquirir uma recompensa, Jutsu Clone das Sombras de Shuriken. Ao ouvir a notificação do sistema, Mirai suspirou, um pouco decepcionada. Era uma técnica decente, mas não era bem o que ele esperava. Minato, vamos continuar amanhã. Entendido. Depois de marcar outra luta com Minato, Mirai acenou para Kakashi, que estava assistindo da lateral com os olhos arregalados. Vem aqui, vou lhe dar um gostinho da derrota. Por 5 dias consecutivos, Mirai apareceu sem falta para treinar com Minato. A cada dia, ele recebia uma recompensa diferente. No primeiro dia, ele adquiriu o Jutsu Clone das Sombras de Shuriken. No segundo dia, ele obteve o selo dos 4 símbolos. A recompensa do terceiro dia foi um ligeiro aumento na força física. No quarto dia, ele finalmente ganhou Rasengan. Embora todas essas fossem recompensas decentes, elas ainda estavam longe de atender às suas expectativas. O que ele realmente queria era uma recompensa como a técnica do Deus Voador do Trovão. HMPH. Eu me recuso a acreditar que minha sorte não vai mudar eventualmente.
Com determinação renovada, Mirai atacou Minato mais uma vez neste novo dia. Após essas sessões de sparring, ele sentiu que havia feito um progresso considerável, não necessariamente em força bruta, mas em quão suavemente ele exercia suas habilidades. Após 10 minutos de trocas intensas, Minato usou a técnica de cintilação corporal para recuar do campo de batalha. Mirai, seu progresso é espantoso, elogiou Minato. Um dia, você definitivamente será um shinobi excepcional. Ele estava genuinamente satisfeito. Ver tantos shinobi jovens promissores ascenderem na vila era reconfortante. Uma vez que amadurecessem, talvez as ambições de outros países finalmente fossem temperadas. Mas Mirai não respondeu, sua atenção estava completamente absorvida por uma notificação de seu sistema. Jin, parabéns anfitrião por adquirir a técnica do Deus do Trovão Voador. Nome Mirai Uchiha. Constituição, 120. Força mental, 105. Chakra, 78. Kekkei Genkai, Sharingan, Aninjutsu, estilo vento, esfera de vácuo, estilo relâmpago, Chidori, técnica do Deus Voador do Trovão. Outro, Jutsu Clone das Sombras de Shuriken, selo dos 4 símbolos. A técnica que ele tanto desejava, a técnica do Deus Voador do Trovão. Ele finalmente a obteve. Mirai. Percebendo a expressão atordoada de Mirai, Minato acenou com a mão na frente do rosto. Ai, não é nada. Acho que já chega por hoje, disse Mirai, rapidamente se recompondo e forçando um sorriso. Tudo que ele queria agora era encontrar um lugar tranquilo onde pudesse testar sua nova técnica. Não vai dar a Kakashi sua rodada habitual? Minato pareceu surpreso. Depois das sessões de sparring, Mirai geralmente também lutava com Kakashi. O que mudou? Ao ouvir a pergunta de Minato, Mirai olhou para Kakashi, que esperava, e que parecia um tanto confuso. Estendendo a mão, ele deu um tapinha na testa de Kakashi. Kakashi, me dá um tempo dessa vez. Da próxima vez, vou lutar com você. Capítulo 27. Retornando ao seu quarto, Mirai ativou a barreira que ele havia instalado ao redor do espaço. Puxando as cortinas cuidadosamente, ele garantiu que todas as precauções estavam no lugar antes de se sentar. Fechar os olhos e começar a se concentrar na recompensa que ele tinha acabado de receber. Depois de um tempo, ele abriu os olhos, emocionado. Essa recompensa estava além de suas expectativas. Assim como ele havia absorvido o Kenjutsu estilo Uchiha de Uchiha Fugaku, dessa vez ele adquiriu não apenas a técnica do Deus Voador do Trovão de Namikaze Minato, mas também os anos de experiência e insights de Minato sobre a técnica. Todo esse conhecimento, junto com o método para treinar na técnica do Deus Voador do Trovão, derramou-se na mente de Mirai. Além do mais, assim como com seu domínio anterior do Chidori, sua compreensão de conceitos espaciais se aprofundou, concedendo-lhe uma aptidão natural para ninjutsu de espaço-tempo. Na história original, apenas Tobirama Senju e Minato dominaram a técnica do Deus Voador do Trovão, ressaltando o quão desafiador era aprender ninjutsu de espaço-tempo. Mas agora, graças a essa recompensa, Mirai ganhou afinidade com ninjutsu de espaço-tempo, uma vantagem incrível. Vamos tentar. Após absorver o conhecimento, Mirai pegou uma kunai de sua bolsa de ferramentas. Com um pensamento, um complexo selo do Deus Voador do Trovão apareceu na lâmina. Com o selo no lugar, Mirai jogou a kunai através da sala. No instante seguinte, sua figura desapareceu de seu local original e reapareceu ao lado da kunai. Funcionou. Segurando a kunai, o rosto de Mirai se iluminou de excitação. A técnica do Deus Voador do Trovão era inestimável, não apenas como uma estratégia ofensiva, mas também como uma ferramenta de sobrevivência incomparável. Com essa habilidade, ele poderia recuar sempre que necessário, colocando-o em uma posição quase invencível. Na história original, se Minato não tivesse se sacrificado para proteger Konoha contra 9 caudas, era difícil imaginar alguém capaz de matá-lo. Isso abre um novo campo de possibilidades. Mirai sorriu para si mesmo. Enquanto ele tivesse selos suficientes do Deus do Trovão Voador no lugar, ninguém poderia colocá-lo em perigo. Lutar se quisesse, recuar se não quisesse. O lar não é só para Minato agora, é para Mirai. Na fronteira de Konoha, Nara Shikaku olhou para Mirai e sua equipe, seus olhos mostrando um toque de cansaço. Agora está confirmado. Tsunagakure está se preparando para travar uma guerra contra Konoha. As ordens da vila são claras. Qualquer ninja de Tsunagakure que cruzar a Terra do Fogo deve ser eliminado imediatamente. A partir de hoje, vocês trabalharão em equipes para patrulhar a fronteira. Mirai assentiu às ordens de Shikaku e liderou o caminho para fora da tenda de comando. Observando partir, o olhar de Shikaku estava tingido de complexidade. Ele mal conseguia acreditar que um Uchiha se levantaria para tomar uma iniciativa como essa. Na densa floresta da fronteira, Mirai observou enquanto Kurenai e Azuma montavam armadilhas cuidadosamente, enquanto ele se sentava casualmente em um galho de árvore, secretamente deixando um selo do Deus Voador do Trovão. Ele mal usava chakra, então ele não viu mal algum em espalhar alguns selos para garantir. De repente, o estalo agudo de uma etiqueta explosiva explodiu ali perto. Antes que Azuma e Kurenai pudessem reagir, Mirai desapareceu de seu lugar, a 1 quilômetro de distância. 3 shinobi de Tsunagakure, pegos na armadilha, imediatamente pularam para trás. Eles eram apenas genin, então recuar era a melhor opção ao serem descobertos. Mas antes que pudessem ir longe, um jovem espadachim apareceu, correndo em direção a eles.
Ao ver o garoto, os três trocaram olhares, um sorriso cruel se espalhando por seus rostos. Eles pararam, esperando Mirai se aproximar antes de cercá-lo. Dia de sorte para nós. Um pequeno punk acabou de cair em nossas mãos. HMPH vi muitos idiotas como ele. Perseguir o inimigo cegamente e ignorar sua própria segurança, erro típico de novato. Que pena, só existe uma vida. Tarde demais para arrependimentos agora. Conforme os shinobi de Sunagakure avançavam em direção a Mirai, eles pareciam alegres. Para eles, ele era apenas um garoto ingênuo que mal tinha saído da academia, um coelho embrulhado para presente. Você não está errado. As palavras de Mirai deixaram os três momentaneamente perplexos. No instante seguinte, um clarão de sua lâmina, e uma das cabeças deles atingiu o chão. O que? Que velocidade! Os dois restantes, chocados com a morte do companheiro, não conseguiam acreditar no que viam. Eles nem tinham registrado os movimentos de Mirai antes que seu aliado morresse. Percebendo que tinham provocado a pessoa errada, eles trocaram um olhar, agora desesperados para fugir. Esse garoto aparentemente imprudente era muito mais habilidoso do que eles esperavam, um prodígio raro entre os shinobi. Separem-se. Eles correram em direções opostas, esperando que pelo menos um deles escapasse e repassasse a informação. A apenas 10 metros de distância, um deles desmoronou, com a garganta cortada. Ele podia sentir sua vida se esvaindo, mas um lampejo de alívio brilhou em seus olhos quando viu seu parceiro escapar centenas de metros na outra direção. Seu sacrifício não foi em vão. Eles tinham que avisar Sunagakure, o ninja de Konoha tão formidável tinha que ser eliminado antes que pudesse ficar mais forte. Aquela informação era mais valiosa do que sua vida. Mas quando sua consciência desapareceu, ele assistiu horrorizado enquanto uma kunai voava na direção de seu aliado, fechando a distância em um instante. Seu parceiro a desviou, mas então seus olhos se arregalaram quando Mirai se materializou bem ao lado dele, enfiando sua lâmina em seu coração. Como? Ele fez isso? Droga, essa informação é tão crítica. Com esse último pensamento sua visão escureceu. Mirai limpou sua espada, recolheu a kunai e ouviu a notificação do sistema soar em sua mente. Jin, parabéns ao anfitrião por adquirir com sucesso chakra mais um. Jin, parabéns ao anfitrião por adquirir com sucesso chakra mais um. Jin, parabéns ao anfitrião por adquirir com sucesso chakra mais um. Capítulo 28. Quando Mirai terminou de limpar o campo de batalha, Kurenai e Azuma finalmente chegaram. Mirai, você está ferida? Kurenai perguntou imediatamente com preocupação evidente em seus olhos. Mirai apenas riu. Não, foram apenas 3 genin, eu cuidei deles facilmente. Kurenai e Azuma trocaram um olhar, sem palavras diante da indiferença dele. Apenas 3 genin. Ele também não era apenas um genin? Azuma franziu a testa. Mirai, você está sendo imprudente. Nós deveríamos operar como um time, não fugir por conta própria. Mirai zombou da bronca de Azuma. Não preciso que você me diga o que fazer. Azuma cerrou os punhos, claramente irritado. Então, o que nós devemos fazer o que quisermos também? Ele lembrou Mirai, lembra do que você nos disse antes? Guerra não é um jogo, não se torne um fardo para seus companheiros. Mirai olhou para ele, seu olhar gelado. Regras são feitas para os fracos, Azuma. Até que você possa me derrotar, você é quem segue ordens. Certo e errado? Moralidade? Regra shinobi? Mirai não se importava nem um pouco. Ele só fazia o que queria. Pensar que alguém poderia controlá-lo era pura fantasia. Bastardo. O rosto de Azuma ficou vermelho de raiva enquanto ele cerrava os punhos com força. Como filho do Hokage, ele não estava acostumado a ser tratado assim. Se ele achasse que poderia vencer, ele teria batido um pouco de juízo naquele rosto presunçoso agora mesmo. Nos dias que se seguiram, Mirai liderou Azuma e Kurenai em um ataque implacável contra o shinobi de Sunagakure. Cada ninja da areia que eles encontraram, nenhum escapou. Mesmo oponentes de nível Chunin não eram páreo para a habilidade de Mirai. Em apenas 10 dias ele havia eliminado 10 times, acumulando 25 mortes confirmadas. Com as recompensas que ele havia ganhado com o sparring diário, suas estatísticas aumentaram significativamente. Nome Mirai Uchiha. Físico, 130. Poder mental, 110. É chakra, 101. Kekkei Genkai. Sharingan. Olhando para seus atributos, todos ultrapassando a marca de 100, Mirai se sentiu satisfeito. Com base nessas estatísticas, ele já havia alcançado o nível de um Chunin, e com seus 3 Tomoe Sharingan, a maioria dos Chunin ficaria aquém contra ele. Apenas Chunin de elite poderiam lhe fornecer um verdadeiro desafio. Com a técnica dos 8 portões, o deus voador do trovão e o Rasengan, ele estava confiante o suficiente para enfrentar um oponente de nível Kage. Em apenas alguns meses, ele cresceu de um mero genin para esse nível. Realmente, quebrar as regras era o único caminho correto a seguir. Esse cara realmente sabe como relaxar, Azuma murmurou com uma ponta de frustração enquanto olhava para Mirai descansando calmamente em um galho de árvore. Em todos os encontros com o shinobi de Suna ultimamente, ele mal conseguia contribuir. Mirai geralmente conseguia lidar com todos os inimigos sozinho, deixando Azuma com nada além de frustração. Na visão de Azuma, Mirai estava monopolizando toda a glória que deveria ser sua. Até mesmo Obito Uchiha, o vizinho, estava começando a zombar dele. Como ele deveria provar seu valor para seu pai nesse ritmo? De jeito nenhum, tenho que pular nele da próxima vez e mostrar o que posso fazer, pensou, cerrando os punhos em determinação.
Ele tinha melhorado muito recentemente, embora pudesse não ser tão notável quanto Mirai, certamente não estava muito atrás. Nesse momento, o tilintar fraco de sinos encheu o ar, chamando a atenção de Azuma. Ele olhou para cima e viu uma dúzia de shurikens acelerando em direção a eles. Inimigos. Azuma sacou sua lâmina de chakra, desviando das shuriken que se aproximavam. Mas antes que ele pudesse reagir, um ninja de Suna veio correndo em sua direção a toda velocidade. Vamos lá. Azuma zombou avançando. Estilo fogo, pilha de cinzas queimando. Uma espessa pluma de cinzas irrompeu, engolfando o ninja de Suna antes de detonar em uma explosão de fogo. Azuma se preparou, olhos fixos na fumaça, quando... Ting, 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 mais 3 shuriken voaram através da fumaça e antes que ele pudesse recuperar o fôlego, uma figura apareceu ao seu lado. Bum! Azuma mal registrou o chute antes que tudo ficasse preto. Seu corpo foi lançado voando como uma pipa com a corda cortada. Rápido demais. A velocidade e a força do inimigo não lhe deram tempo para reagir. Era como se seu jutsu tivesse sido completamente ineficaz. Antes que ele pudesse se recuperar, o ninja de Suna pairou sobre ele, com cicatrizes da testa à boca e emanando uma aura mortal. Aqueles olhos frios fizeram o sangue de Azuma gelar. Desde o começo, o ninja de Suna não havia falado uma única palavra ou desperdiçado um único movimento. Ele estava a segundos de tirar a vida de Azuma. Um Chunin. Ele é definitivamente um Chunin. A mente de Azuma gritou, mas era tarde demais. Contra esse nível de poder, ele não conseguia responder. Assim que ele se preparava para o fim, o Suna Chunin parou de repente no meio do golpe, girou para trás e fez sinais de mão. Estilo vento, dano de pressão. Estrondo. Toda a área à sua frente foi despedaçada por um vento cortante, deixando um vácuo em seu rastro. Naquele momento, Azuma sentiu-se sendo puxado para trás, recuando vários metros em um instante. Quando ele olhou para cima, Mirai estava parada ao lado dele, postura calma e firme. Azuma não conseguiu suprimir a onda de medo que o atingiu. Ele quase morreu. Esse era o verdadeiro terror do campo de batalha. A morte estava sempre a meros momentos de distância. Fique com Kurenai, Azuma disse Mirai, desembainhando sua lâmina. Azuma saiu de seu transe gritando um aviso. Mirai, tenha cuidado. Ele é forte. Mirai riu levemente. Azuma. HM? Azuma olhou para ele confuso. Os olhos de Mirai brilharam. Não julgue meus oponentes pelos seus padrões. Capítulo 29. Garoto interessante, murmurou o Chunin de Tsunagakure, um leve sorriso brincando em seus lábios enquanto observava Mirai em ação. O jovem shinobi, aparentemente recém-saído da academia, o havia forçado a mudar sua abordagem, uma ocorrência rara. Esse garoto não era apenas habilidoso. Seu timing era impecável, e a maneira como ele falou antes, era como se ele nem tivesse considerado os de nenhuma ameaça. Uma emoção surgiu na mente do ninja de Tsunagakure. Fazer esse pirralho convencido mostrar algum desespero poderia ser divertido. Com um sorriso frio, ele zombou, habilidades impressionantes para um garoto, mas não pense que isso faz de você um oponente para um Chunin. Prepare-se para tremer. Prepare-se para temer. O Chunin liberou uma intenção assassina arrepiante, mas Mirai apenas zombou, seu rosto ilegível. Idiota, ele murmurou. Pirralho arrogante. Vou te mostrar quem é o idiota. Enfurecido, o Chunin de Tsunagakure investiu contra Mirai Konai na mão. Estilo do vento, lâmina de vento. Estilo terra, muro de terra. A lâmina de vento afiada como navalha do Chunin colidiu com uma parede de terra, levantando nuvens de poeira e detritos. Quando a poeira baixou, ele estava bem ao lado de Mirai. Ruído. Faíscas voaram quando sua kunai colidiu com a lâmina de Mirai. O Chunin ficou chocado. A velocidade de reação de Mirai era espantosa. Mas antes que ele pudesse planejar seu próximo movimento, Mirai já havia balançado sua lâmina em direção ao seu pescoço. O Chunin levantou sua kunai de aço para bloquear, sua mente instintivamente preparando seu próximo passo. Mas no instante em que a kunai tocou a lâmina de Mirai, ela se quebrou sem esforço. Agite! Com uma esquiva desesperada, o Chunin evitou por pouco o golpe, mas um corte profundo apareceu em seu peito, expondo o osso. Baque! Uma dor surda percorreu seu estômago quando Mirai o chutou com força, fazendo-o cair no chão. Correr! Os instintos de sobrevivência do Chunin entraram em ação. Esse pirralho era muito mais forte do que ele havia previsto. Ficar para lutar significaria morte certa. Ele tinha que escapar. Ele começou a formar selos para preparar uma técnica de cintilação corporal e uma técnica de substituição corporal para seu retiro. Mas naquele momento algo mudou. Os olhos de Mirai brilharam com um vermelho ameaçador, os 3 Tomoe do Sharingan giraram em seu olhar. O coração do Chunin de Tsunagakure congelou, sua mente ficou nublada. Um relâmpago irrompeu na frente dele. Chidori! Ele olhou em choque enquanto a mão de Mirai perfurava seu peito, sangue e fragmentos de órgãos espirrando para fora. Sua visão ficou turva, desaparecendo na escuridão enquanto descrença e arrependimento preenchiam seus momentos finais. Jin, parabéns ao anfitrião. Recompensa, chakra mais 1. Mirai soltou um suspiro frustrado com a mensagem do sistema. Ele esperava que derrubar um Chunin renderia recompensas melhores. Mas o sistema não estava tratando isso de forma diferente de uma morte normal, retorno de investimento ridiculamente baixo. Nós vencemos. Kurenai gritou, correndo para o lado de Mirai. Aquele era um Chunin. Você o derrubou tão facilmente. Ela olhou para ele com admiração, seus olhos brilhando. Mirai, como sua lâmina cortou a kunai dele? A pergunta de Kurenai estava cheia de curiosidade.
No calor da batalha, aquele golpe decisivo havia virado a maré. Sem ele, os Nin teriam sido muito mais difíceis de derrotar. É simples, Kurenai. Ao canalizar o chakra do estilo vento para sua arma, você pode aumentar seu poder de corte. Às vezes, adicioná-lo no momento certo pode fazer toda a diferença em uma luta, Mirai explicou pacientemente. A kunai de aço não foi páreo para sua lâmina depois que foi infundida com o chakra do estilo vento. Era como cortar tofu. Os olhos de Kurenai se arregalaram de espanto. Você é um gênio, Mirai. Mirai riu, esticando a mão para despentear o cabelo. Genialidade? Essa é só a linha de partida. Os olhos de Kurenai brilharam de admiração. Ela amava quando ele se exibia tão naturalmente, era simplesmente suave. Quando você aprender a dominar a natureza dos chakras e a transformação de formas, você também será capaz de fazer isso, ele acrescentou com um sorriso. Milímetros. Certo, vamos limpar o campo de batalha. Mirai olhou para o corpo sem vida dos Nin de Tsunagakure. E cuidado com qualquer armadilha nele. Entendi. Azuma, observando de longe, sentiu uma estranha sensação de descrença. O Nin que quase o havia destruído mentalmente tinha acabado de ser despachado por Mirai sem pensar duas vezes. Não julgue meus oponentes pelo que você acha que eles são capazes, as palavras de Mirai ecoaram em sua mente, enchendo Azuma de uma compreensão amarga. Talvez a escolha de Kurenai não tenha sido errada, afinal. Comparado a Mirai, ele era apenas carente em todos os sentidos. Tsunagakure, tenda de comando da linha de frente. Na tenda principal, o rosto de Chiyo estava sombrio enquanto ela revisava o pergaminho de inteligência. Os ninjas de Tsunagakure ao redor permaneceram em silêncio, uma tensão pesada enchendo o ar. As tentativas deles de enfraquecer Konoha não tinham ido bem ultimamente. Em vez de garantir informações valiosas, eles sofreram perdas significativas. No começo, eram apenas times Genin e Shinin, mas agora até os Nin estavam desaparecendo. Cada Nin era crucial para a vila, e tais perdas não poderiam ser sustentadas. Rasa. Sim, conselheira Chiyo, respondeu Rasa, ficando em posição de sentido. Leve 2 Nin com você e forme um time de assassinos. Dê uma lição em Konoha. Entendido. Embora seu rosto demonstrasse determinação, Rasa não conseguiu esconder uma pitada de nervosismo. Sentindo seu desconforto, a voz de Chiyo suavizou. Com o terceiro Kazekage desaparecido, a vila precisa de um líder forte e respeitado para se tornar o quarto. Você é um portador de liberação magnética. Não me decepcione. O coração de Rasa disparou. Tornar-se Kazekage sempre foi seu sonho, mas ele nunca ousou ter esperança. O desaparecimento repentino do terceiro Kazekage abriu uma oportunidade. Ele sabia que não era particularmente notável na vila, carecendo de qualquer apoio substancial. Mas agora, Chiyo, a figura mais influente em Tsunagakure, o estava apoiando abertamente. Ao sair da tenda, Rasa sentiu como se estivesse em um sonho, as palavras de Chiyo ecoando em sua mente, acendendo sua determinação. Esta batalha contra Konoha poderia ser o avanço que ele precisava. Se ele pudesse acumular mérito suficiente e manter o apoio de Chiyo, seu caminho para se tornar o quarto Kazekage estaria ao seu alcance. Com determinação renovada, Rasa selecionou 2 Nin e disparou em direção a Konoha. Capítulo 30. Terra do Fogo. Na densa floresta perto da fronteira, Mirai liderou Azuma e Kurenai, movendo-se rapidamente através das árvores altas. Recentemente, as baixas no lado de Konoha estavam aumentando constantemente, com muitas equipes de patrulha desaparecendo misteriosamente. Segundo informações da inteligência, uma equipe de Chunin foi emboscada a noroeste do acampamento e estava correndo em direção ao local para oferecer reforços. Sem uma palavra, eles continuaram até se aproximarem do local indicado no relatório. Mirai levantou o braço silenciosamente, fazendo com que Kurenai e Azuma parassem imediatamente sem fazer barulho. Mirai, o que foi? Kurenai perguntou calmamente. Algo parece estranho aqui. Se algo inesperado acontecer, vocês dois devem recuar imediatamente. Kurenai e Azuma sentiram ao comando de Mirai. Desde o último encontro com o Tsunagakure Nin, Azuma havia se tornado muito mais cauteloso, não mais tão ansioso para provar a si mesmo. Eles avançaram cautelosamente e logo gemidos fracos chegaram aos seus ouvidos. Os três trocaram olhares, avançando mais alguns passos até que viram 3 shinobi de Konoha deitados em poças de sangue, um deles soltando gemidos fracos. Eles são da nossa vila. Azuma sussurrou urgentemente, seu primeiro instinto foi correr para ajudar seus companheiros. Mas assim que ele começou a se mover, Mirai agarrou firmemente seu ombro, parando-o. Azuma, depois de derrotar um inimigo, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Mirai perguntou com um tom sério. Azuma ficou surpreso. No campo de batalha, confirmar uma morte era essencial. Ninjas podiam ser enganosamente astutos, e fingir-se de morto para lançar um ataque furtivo era uma tática comum. Então, a menos que fosse absolutamente necessário, a primeira prioridade de um shinobi após uma batalha era garantir que o inimigo estivesse morto. Mas aqui não havia sinal de presença inimiga, nenhuma indicação de um inimigo ferido ou morto. Estranhamente, um shinobi havia felizmente sobrevivido. Só um novato deixaria um inimigo ferido assim, mas as chances de 3 novatos estarem no mesmo time eram quase inexistentes. E além disso, se eles realmente fossem novatos, eles não teriam deixado um time de Chunin nesse estado. Considerando todas essas pistas, havia apenas uma conclusão. Era uma armadilha preparada pelo inimigo. Azuma olhou para Mirai com espanto.
Ele já tinha deduzido a verdade por trás da cena imediatamente? Ele não era apenas poderoso, mas também calmo e perceptivo, um verdadeiro prodígio. Recue, Mirai ordenou em voz baixa. A tática de armar uma armadilha para atrair reforços para uma emboscada era comum, mas altamente eficaz. Agora que ele sabia que era uma armação, não havia como ele se apressar. Mirai, vamos simplesmente embora? Mas e quanto a ele? Azuma olhou para o companheiro ferido à frente, sua expressão dilacerada. Mesmo sabendo que era uma armadilha, abandonar um companheiro shinobi à morte certa não lhe caía bem. Hesitar sobre apegos passados só vai custar tudo a você, Mirai respondeu calmamente. Se isso te incomoda tanto, então mate mais inimigos para vingar nossos camaradas. Naquele momento, 3 figuras surgiram atrás deles. Você é um cara de coração frio, não é? A vida dos seus companheiros significa tão pouco para você? O líder, Hasa, sorriu para os 3 shinobi de Konoha. Nesse caso, de repente a areia dourada surgiu debaixo do ferido Konoha Chunin, engolfando-o instantaneamente. Espirro. O pó de ouro recuou, deixando para trás apenas sangue espesso e congelado e fragmentos de carne. Vendo isso, Azuma e Kurenai cerraram os punhos com força. Seu bastardo, eles rosnaram. Não deixe que uma provocação tão barata te afete, Mirai avisou, sacando sua lâmina, seu olhar afiado e focado. A técnica revelou a identidade do inimigo. Hasa, o futuro 4º Kazekage, um shinobi poderoso com a rara habilidade liberação de magnética. Um oponente formidável e definitivamente alguém que não deve ser menosprezado. Parece que minha sorte não está ruim hoje, encontrando um jovem shinobi tão interessante, Hasa refletiu, observando a compostura de Mirai com um traço de surpresa. Encará-lo com um olhar tão firme não era pouca coisa. Este não é moleza. Procurem uma chance de escapar, disse Mirai aos seus companheiros de equipe. De jeito nenhum. Somos um time, devemos enfrentar isso juntos, respondeu Kurenai. Kurenai, se você ficar, terei que me preocupar em mantê-la segura, o que só me distrairia. Volte e pegue reforços. Mas, é uma ordem. Entendido, Kurenai e Azuma concordaram relutantemente, incomodados pela expressão séria de Mirai. Era a primeira vez que o viam tão intenso. Claramente, esse era um inimigo temível. Vão. Mirai ordenou jogando várias shuriken. Técnica do clone das sombras de shuriken. No ar, as shuriken se multiplicaram, enchendo o céu com uma enxurrada de lâminas giratórias indo direto para Hasa. Hasa zombou, levantando uma onda de pó de ouro do chão que bloqueou todas as shuriken. Aproveitando a abertura, Azuma e Kurenai recuaram na direção oposta. Maki e Daizan vão atrás daqueles dois, ordenou Hasa. Entendido. Os 2 nin que acompanhavam Hasa prontamente se separaram para perseguir Kurenai e Azuma. Hasa, enquanto isso, voltou sua atenção para Mirai, enviando ondas de areia dourada em sua direção. Jutsu do clone das sombras. Liberação de fogo. Grande jutsu de bola de fogo. Liberação de vento. Grande avanço. Mirai e seu clone uniram esforços, com o fogo alimentado pelo vento formando um enorme incêndio que envolveu Hasa. É inútil, murmurou Hasa por trás de seu escudo dourado, quase sem se abalar enquanto continuava avançando. 8 portões, 6º portão e portão da visão. Aberto. Não pretendendo enfrentar Hasa diretamente, Mirai ativou os primeiros 6 portões da técnica 8 portões. Ele sabia que tinha que interceptar Maki e Daizan, caso contrário, Kurenai e Azuma estariam em grave perigo. Agora envolta em vapor verde, a velocidade de Mirai aumentou exponencialmente, desaparecendo em um borrão e rasgando o chão com puro impulso. Morrer. Num piscar de olhos, Mirai apareceu ao lado de Daizan, cortando com sua lâmina. Daizan mal se abaixou, mas não sem que uma mecha de seu cabelo fosse cortada. Antes que Daizan pudesse recuperar o fôlego, a mão de Mirai foi pressionada firmemente contra seu peito. Rasengan. Estrondo. A força do Rasengan lançou Daizan em espiral para trás, esmagando várias árvores grandes antes de atingir o chão com um baque. Vendo isso, Hasa e Maki ficaram sem palavras. Daizan, um nin experiente, tinha acabado de ser derrubado por um mero garoto em questão de segundos. Isso foi inacreditável.